estás no céu, Senhor. Criador dos céus e da terra, do mar e todas as coisas que neles há. Deus bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Louvado, engrandecido o nome do Senhor para todo sempre, por todas as obras, por todas as maravilhas que tem feito, Senhor, pelo teu grande, pelo teu imenso amor que nos amou, ó Deus, aleluia. Louvado, engrandecido o nome poderoso, maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, ó Deus Todo-Poderoso Pai, aqui estamos na tua presença, ó Deus, agradecidos que estamos, Senhor, por todos os livramentos, pelas bênçãos, pela assistência celestial que tu tem dado para os santos, para todos que temos, Senhor, espera na tua misericórdia, ó Deus de poder, até mesmo para os bons, até para os maus, Senhor, tu derrama as tuas bênçãos, ó Santo Deus de maravilha, meu Pai. Pedimos a bênção do Senhor para mais essa escola bíblica, Pai. Ó Deus, que não seja nada do homem, nada da carne, que nada é e nada pode, mas que seja, Senhor, pelo teu Espírito, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua sabedoria, pela tua misericórdia, ó Deus. Oh, alamaia, soldei, andalabassuri bicanta. Dá direção em tudo, meu Pai. Abre os céus, abre a porta da palavra. Prepara os corações, abre os entendimentos. Tira toda a barreira. Tira todo impedimento nesta noite, de comanaia sol de faz. E opera uma grande obra pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, Senhor. Recebe, ó Deus, nesta noite, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, o nosso sacrifício, a nossa oferta, e nos dê a tua bênção, a tua vitória. Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quero saudar a todos nesta noite, com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, você está no canal Amarildo Irene, Hora da Verdade, do Ministério de Fogo Senhor Jesus, o Rei da Glória, e estamos dando início à escola bíblica, examinando as Escrituras. Quem vos fala, presbítero Amarildo, o servo do Senhor, irmão em Cristo. Estamos juntos aqui nesta noite para aprendermos a palavra do Senhor, para meditarmos, para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Mas antes de darmos início à escola bíblica, primeiramente queremos agradecer a Deus e agradecer a todos os irmãos, os inscritos, aqueles que sempre estão conosco nos trabalho dos cultos, trabalho de oração, e agradecemos a Deus porque o canal está crescendo bastante e nós somos agradecidos a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vamos louvar a Deus com um hino. Você que tem a sua harpa, você que tem sua harpa, você que está chegando conosco, não esqueça de deixar o like também para divulgação na plataforma, do trabalho, do ensino, para que possa edificar muitas pessoas. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa de número 394. A missionária Irene está juntamente conosco aqui, nesta obra, e vai nos auxiliar aqui. Em nome do Senhor Jesus. 394 da nossa harpa. Pode soltar. Glória a Deus. Em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para seu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando
Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai ser o amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus pidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. O missionário está aqui conectando. Já está conectado agora o áudio com esse microfone aqui, para ter uma qualidade melhor para os nossos amados irmãos nos acompanharem. Tá certinho o celular, missionário? Não tá torto, não? Tá legal. Deixa eu tomar água aqui, mano. Os irmãos, às vezes, não reparem, irmão. Eu tenho, assim, vou dizer esse problema, né? Mas no tempo mais seco, mais frio, quando começa a esfriar mais, a gente resseca muito os lábios. E às vezes a gente precisa estar molhando os lábios, senão não consegue pronunciar as palavras direito. Tá certo? Mas os irmãos tenham paciência com o presbítero Amarildo. Sofre as aflições, irmão. Como bom soldado de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Que hino tremendo, né? Aquele que põe a mão ao arado não pode olhar para trás. Não importa o que venha pela frente. Não importa as lutas, as perseguições, os sofrimentos. E esse é o assunto desta noite, desta escola bíblica, examinando as Escrituras. 51º estudo bíblico, irmãos. Imagine 51 hoje, que nós estamos passando. E eu digo para os irmãos, não tem nenhum estudo que foi comida enlatada, de maneira nenhuma. Mas tudo orando a Deus, e Deus dando o tema, e a gente indo para o joelho, para a Bíblia, porque se alguém pregar, pregue segundo a palavra de Deus. E o assunto hoje, o tema que nós colocamos na programação dessa escola bíblica foi o que muitos cristãos não aceitam. Até mesmo, podemos dizer, a maioria dos cristãos não aceita. Quem sabe o que é? Quem sabe o que é que a maioria dos cristãos não aceita que aconteça na sua vida, na sua jornada de cristão? Sabe o que é? Sofrimento. Não, tem muitos cristãos que não aceitam sofrer. Existe diversos tipos de sofrimento, mas o sofrimento mais ferrenho que existe e que muitos não querem é pelo amor do Evangelho. Mas vamos ler a palavra de Deus primeiro, um texto. Quero convidar os irmãos para lermos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Capítulo de número 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, e o versículo, vamos ler aqui, é um texto, eu vou ler o 23 ao 28. Os irmãos estão ouvindo bem? Está chegando bem o áudio aí? Dá um joinha para nós aí, se o áudio está chegando bem. Tem alguém já conosco, missionária? Quem estiver conosco, dá um joinha. O áudio está chegando bem? O áudio está chegando bem? Os irmãos estão nos ouvindo? Irmãos, irmãs? Glória a Deus. Então vamos continuar. Capítulo 11 de segunda carta aos Coríntios, verso 23 ao 28, que nos diz assim: são ministros de Cristo,
Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Amém. Até aqui. Já oramos, fizemos a leitura aqui do texto base para esta lição, esse texto base que fala do sofrimento de Paulo, tudo pelo amor do Evangelho, tudo pelo amor dos escolhidos, tudo para imitar a Cristo. Paulo fez isto. Então, amados queridos irmãos, nós estamos numa lição muito importante aqui para nós, para mim, para você. O que muitos cristãos não aceitam é aquilo que o Evangelho proporciona para nós. É o que a Bíblia ela nos revela. É o que Cristo deu exemplo. E os apóstolos, todos seguidores, discípulos do Senhor Jesus, deram exemplo. Aqui neste texto que nós lemos, existe uma lista muito grande, aqui um relato de sofrimento de Paulo. Alguns fatos estão relatados. Algum momento que ele sofreu açoite, foi apedrejado, perseguido. Alguns têm, alguns não. Nem tudo está escrito. Mas esse relato de Paulo aqui nós vemos que o sofrimento foi muito grande. De todos os apóstolos, Paulo dá para entender que foi o que mais sofreu pelo amor dos escolhidos, pela causa do Mestre. Tivemos no princípio, até mesmo antes de Paulo, os primeiros apóstolos já sofrendo a perseguição, tiveram sofrimento. Lembramos quando Pedro, Tiago, João, já louvado seja Deus, sofreram, foram açoitados, glória a Jesus, foram açoitados por causa de pregar o Evangelho, foram açoitados por falar de Jesus. É assim, irmãos, todos, olha, por que o cristão sofre nesta vida? Primeiramente, vamos aqui por ordem, o cristão sofre porque ele está sujeito às enfermidades, doenças, provações, adversidades, perseguições. Então está sujeito, muitas. Jesus falou no capítulo, anotando aí meus irmãos, João capítulo 16, verso 33, Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então Paulo também, em Atos capítulo 14, o verso de número 22, nós vamos ler aqui, Paulo também ele deu assim um alerta, uma advertência para as pessoas. Amados, tem muita gente que se engana com o Evangelho. Por quê? Porque às vezes o lugar que ele vai, a igreja que ele frequenta, não prega o Evangelho verdadeiro. Não prega o Evangelho da cruz. Aquele Evangelho que Jesus disse, olha, todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie tudo quanto tem. Então não prega esse Evangelho verdadeiro, e o que acontece?
A pessoa vem, se alegra por uns dias, e daqui a pouco vem a luta, vem a adversidade, as perseguições, e a pessoa daqui a pouco, cadê, né? É aquela semente, né? Que caiu ali nos pedregais, que não tem raiz, que não tem a palavra da verdade, que são cristãos que querem viver uma vida, um cristianismo light, um cristianismo light, sem luta, sem perseguição, sem sofrimento. Mas este não é o evangelho de Cristo. Este não é o evangelho que os apóstolos pregaram. Este não é o evangelho que Paulo pregou, que Paulo viveu também, de maneira nenhuma. Capítulo 14 de Atos, o verso 22, depois que Paulo passou por grande sofrimento, aqui ele falou assim, olha, capítulo 14, verso 21 e 22, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então Paulo já estava dando advertência, falou assim, olha, para entrar no reino de Deus, meus amados, queridos irmãos, igreja do Senhor Jesus, nós vamos passar por muitas tribulações, por muitos sofrimentos. Isso aí é mister, que tudo isto aconteça, louvado seja Deus. Então, amados, muitos querem ser cristãos, mas não querem aceitar. Querem o bem, querem receber, querem ter, ou até mesmo querem ser salvos, querem ir para o céu, até querem pregar o evangelho, mas não quer sofrer. Por quê? Porque é um evangelho, o evangelho que muitos desses cristãos que não aceitam sofrimento, eles não pregam o evangelho verdadeiro. Aí o que acontece? Não existe uma perseguição ferrenha do adversário, do inimigo. Por quê? Porque não faz, porque não está fazendo a vontade de Deus. E aí o que acontece? Não está, vamos dizer assim, ameaçando o reino contrário das trevas. Aí não tem muito sofrimento, muita perseguição. O inimigo conhece o evangelho verdadeiro. Ele conhece aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, aqueles que são uma ameaça para o seu reino. As portas que são abertas, os evangelhos que são pregados, o inimigo conhece, irmãos. Ele sabe que aquelas igrejas de porta larga, aqueles que pregam o evangelho light, que não quer sofrimento, que não aceita, eles não trazem ameaça nenhuma para o reino das trevas. Por quê? Porque já estão fazendo a vontade do inimigo também, pregam o evangelho, uma meia verdade, cheio de engano, cheio de mentira, e o inimigo muitas das vezes deita e rola no meio desse povo. Essa é a verdade. Mas todos os que forem fiéis, todos os que querem servir a Cristo piamente, padecerão perseguições, sofrimento, terão sofrimento. O evangelho é sofrimento. Vamos ler a palavra do nosso Deus aqui? Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, o verso 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o verso 12. Olha o que está escrito. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Certo, irmãos? Paulo está falando quantas perseguições sofri. E aqui está falando também todos também, não é só Paulo não. Todos que querem servir a Cristo piamente. O que é servir a Cristo piamente? É fazer a vontade de Deus. É renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, santificar a sua vida, dizer não para o mundo, para o pecado. Aí o que acontece? Vai sofrer perseguição, vai ter sofrimento na carne,
Louvado seja Deus. Segunda carta a Timóteo, também no capítulo 2, o verso 3, está escrito assim. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 3, diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então Paulo estava falando assim, olha, é para vocês sofrer comigo, como bom soldado de Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Então, tem que estar preparado, tem que estar disposto a sofrer, irmãos. Nós vamos ler um versículo daqui a pouco aqui. Daqui a pouco nós vamos ler um versículo aqui poderoso aqui também. Mas vamos ler mais um versículo aqui falando sobre todos os que forem fiéis terão sofrimento. Jesus, no capítulo 17 de João, Evangelho, né? Capítulo 17, o verso de número 14, Jesus ele disse assim, olha, dizendo para os discípulos, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Está vendo, irmãos? Quando o cristão verdadeiro, ele não é do mundo, ele é odiado. Ele sofre, irmãos. Sofre. A pessoa sofre de diversas maneiras, muito sofrimento. Em palavras, em perseguições, em zombaria, diversas maneiras. Agora, além disso existe, Paulo aqui, ele já foi muito mais além do sofrimento de Paulo. Foi sofrimento até mesmo de morte. Paulo teve muito sofrimento que, se não fosse o livramento de Deus, a mão poderosa do Senhor, Paulo tinha morrido, irmãos. Porque foram muitos os momentos que Paulo teve a sua vida ali por um fio. Na lista que nós lemos aqui, o sofrimento de Paulo, nós vemos aqui, irmãos, nós vamos ver daqui a pouco, mas vamos continuar aqui. Outra coisa importante para nós ver nessa lição, muitos cristãos não sofrem, sabe por quê? Porque preferem agradar o mundo e não a Deus. Por isso que não quer, irmãos, não aceita o sofrimento, porque não querem sofrer perseguição, não querem ser perseguidos, não querem ser maltratados. Hoje, esse sofrimento é mais em palavras, ainda que já tem muitos países que muitos cristãos já estão sendo mortos, já estão sendo castigados, e nós sabemos que temos que estar preparados, que os cristãos, a igreja do Senhor, ela ainda vai ser muito perseguida na terra, irmãos. Tem que estar preparado para sofrer, porque senão a pessoa, o que vai acontecer se ele não quiser sofrer como cristão, padecer? Ele vai ceder, irmão. Ele vai se desviar, vai entregar os pontos. A pessoa vai querer, não vai suportar. Se não tiver firmado na rocha, não tiver um grande amor por Jesus, pelo Evangelho, uma firmeza na palavra, sabendo que para isso fomos chamados, para isso nós estamos propensos a isso. A Bíblia diz que não é para amar o mundo e nada do que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas tem muitas pessoas que temem mais os homens, como diz lá em Lucas capítulo 12, no verso 5, Lucas fala, olha, não temei ao homem, mas temei a Deus, porque o homem só pode matar o corpo. Quantos cristãos já foram mortos? Mas temei a Deus que mata o corpo e lança a alma no inferno. Mas tem muitas pessoas que ficam preocupadas com o homem, com aquilo que ele vai fazer, que vai acontecer com ele, aquilo que vão falar dele, o que vão fazer com ele. Aí o que acontece? Prefere agradar o mundo, prefere fazer a vontade
do mundo, até mesmo, vão dizer assim, fazer a vontade do diabo do que fazer a vontade de Deus. Não quero porque não quer sofrer, não está disposto a andar na sã doutrina do Senhor, não está disposto a viver na verdade, a renunciar, a tomar sua cruz, não está disposto, não quer sofrimento. Eu quero ser cristão, eu quero ser crente, mas eu quero ser crente assim, do meu jeito. Eu quero ser da igreja, mas eu também não vou também largar o meu futebol. Eu quero ser da igreja, mas também não vou deixar de frequentar certos lugares, tem gente que é crente e frequenta lugares, balada. Imagine, crente que dança forró, que vai em baile, que está nas noitadas, a noitada está lá nas trevas, né, irmãos? Que está, às vezes, até mesmo na roda dos escarnecedores. Ele quer ser cristão, mas não quer renunciar, não quer sofrer, não quer passar por nenhuma situação de perseguição, de sofrimento. Imagine, né? O que Jesus passou, o que Paulo passou, que os apóstolos e todos os discípulos que servem a Cristo piamente têm passado nessa terra, e muitos não querem, a maioria, irmãos, não quer. São poucos, irmão. Hoje nós temos visto aí, amados, alguns amados irmãos pregando o evangelho em praça pública, nas ruas. Esse dia eu vi o camarada na rua, saiu dando soco no pregador, no irmão, pregando o evangelho, lançando objetos, ofendendo e já maltratando, irmãos. Está começando uma perseguição ferrenha, sofrimento por causa do evangelho. Existe sofrimento por causa de enfermidade, doença, provações, mas nós estamos falando aqui nessa noite do sofrimento por causa do evangelho, o que muitos cristãos não aceitam. A verdade tem muitos cristãos que não aceitam sofrer por nada, não quer ficar doente, não pode ficar doente, não pode passar necessidade nenhuma, tem que estar tudo mil maravilha, e não aceita nada. Imagine sofrer pelo evangelho, por causa da verdade, por causa da renúncia, da santidade de Deus, que precisa nós vivermos também, a santificação do espírito, da alma e do corpo, senão não é o evangelho de Cristo. Não é. O evangelho que as pessoas, muitos pregam por aí, não, Deus só quer o coração, não tem nada a ver, não é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho mundano. Esse é o evangelho corrompido. É o evangelho aonde a maioria desse lugar, Deus ele não se faz presente, de maneira nenhuma. Porque as pessoas estão amando o mundo, estão em inimizade com Deus. Como que pode, se um lugar as pessoas estão em inimizade com Deus, como que Deus pode manifestar sua presença, sua glória? De maneira nenhuma. Pelo contrário, Deus está longe, 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 longe de muitos lugares, de muitos que se diz cristãos, que são cristãos às vezes só de carteirinha, né, irmãos? Amados, fomos escolhidos para sofrer pelo evangelho. Todos que querem servir a Cristo piamente padecerão perseguições. Por isso que Paulo disse, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo não sofreu? Jesus, o Filho de Deus, sofreu ou não sofreu? Muito, bastante. Muitas perseguições para pregar o evangelho. As pessoas queriam tirar a vida dele. Agora, na hora que ele foi para fazer a obra da expiação, quando ele foi preso, imagine quanto Cristo não sofreu naqueles momentos, naquelas horas que antecedeu a sua morte. Cristo foi maltratado, escarnecido,
cusparado, bofeteado, açoitado. Esse açoitado aí, irmão, a Bíblia diz em Isaías, diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. Foi muito sofrimento, irmãos, pelo amor do Evangelho. O justo morrendo pelos injustos. Louvado seja Deus. Sofrer. Então, Cristo, ele sofreu. Agora os seus seguidores também, com certeza, serão perseguidos também. Lembra dos primeiros discípulos, primeiros apóstolos? Quando eles falavam de Jesus e estavam pregando sobre Jesus, pronto. Vinha os fariseus, aqueles que perseguiam os fariseus, saduceus, e vinha perseguir os apóstolos, os discípulos, e quantas perseguições, quantas mortes, e no decorrer dos séculos também não parou. Não parou porque tem uma grande religião aí, que nós falamos esse dia, a prostituta, a grande Babilônia, que ela é culpada do sangue de muitos cristãos. Muitos cristãos foram mortos, sofreram por causa do Evangelho, por causa do nome do Senhor Jesus. E muitos foram levados até mesmo à caverna de leões, foram mortos a fogo, sofrimento, e por todos os séculos. Agora a perseguição tem sido mais, vamos dizer assim, mais em palavras, hoje, mas ela vai vir também, a perseguição ainda vai chegar mais ferrenha, mas o espírito do anticristo está aí, preparando o seu caminho, porque a igreja será perseguida. O sofrimento pode vir, irmão, tem que estar preparado. Então, Filipenses, Paulo escreveu assim, em Filipenses capítulo 1, glória a Deus, Filipenses capítulo 1, verso 27 ao 30, olha que palavra tremenda, irmão. Filipenses capítulo 1, o verso 27 ao 30, diz assim, somente deveis portai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação é isto de Deus. Olha o versículo 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Está vendo, irmão? Nós fomos chamados não somente para crer em Jesus, mas também para padecer por ele. É assim a vida de cristão, irmãos. Aleluia. Jesus padeceu? O cristão verdadeiro, estou falando do cristão verdadeiro, irmão, porque a maioria dos cristãos nominais, porque existe cristão praticante do verdadeiro evangelho, que guarda a palavra, a doutrina, a verdade de Deus, e existe os cristãos nominais, que é só uma capa, é só de fachada que é cristão, mas não aceita sofrer. Eles têm um outro evangelho, é um evangelho terreno, é um evangelho de mentira. Mas Paulo escreveu no capítulo 15 de 1ª carta aos Coríntios, verso 19, se não me engano, porque se nós, deixa eu ler aqui para não falar nenhuma palavra errada, capítulo 15 de 1ª carta aos Coríntios, e o verso 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então tem gente que só quer um evangelho
só quer Cristo para esta vida, só quer Cristo para granjear, para ter, ou se não só para ter um título, né? Somente para ter um título de cristão, mas não aceita sofrer não. Não, que é isso? Deus não quer que ninguém sofre não. Já viu falando? Quem já viu as pessoas falando assim? Deus não quer que ninguém sofre não. Mas então, a Bíblia então está em contraste, não está batendo o que está escrito aqui, que nós lemos aqui. Se com ele sofrermos, está escrito, né? Se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Como que nós vamos reinar? Como que nós vamos ressuscitar com ele se nós não padecermos, se nós não sofrermos? Quer ver? Lá em Romanos, se não me engano, capítulo de número, deixa eu ver aqui, Romanos capítulo 8, verso de número 17, está escrito aqui, assim ó, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Tá bom, irmão? Eu quero ser filho de Deus, eu quero ser herdeiro de Deus, mas não quero padecer. Ah, irmão, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil no dia da redenção. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Somente os que padecem, somente os que sofrem com ele serão glorificados, vai reinar com Cristo. Aleluia! Então nós temos que nos entregar mais, irmãos, ao Evangelho, não temer o homem, mas nós temos que falar a verdade, temos que pregar o Evangelho, não temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Jesus falou assim, olha, não rogo para que tires do mundo, mas que livre do mundo de todo mal. Então Jesus, ele está conosco, irmão. Então nós temos que fazer a vontade de Deus, não podemos ser tímidos, covardes. Então nós vemos que o maior exemplo de sofrimento por causa do Evangelho aqui é Paulo, irmãos. Então nós aprendemos muito com o apóstolo Paulo, por isso que ele falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo, uma das coisas que Paulo mais imitou, foi padecer, foi sofrer pelo amor do Evangelho, como Cristo sofreu. Mas por que aconteceu isso com Paulo? Porque Jesus, quando Paulo teve um encontro no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 9, o verso 15 e 16, quando era Saulo ainda, quando teve encontro com Jesus, olha o que o Senhor disse para ele. E disse, versículo 15 do capítulo 9 de Atos, e disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha o versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Saulo, antes de ser Paulo, ele perseguiu a igreja, perseguiu os cristãos, aí encontrou Jesus. Aí Jesus falou, agora ele vai ver quanto deve padecer pelo meu nome. Então ele foi escolhido, mas teve que pagar um preço grande. Padeceu muito pelo amor. E o Paulo, como ele diz assim, olha, que o Evangelho, ele trouxe salvação para todos os pecadores, e eu sou o maior deles, ele falou assim, olha. Então Paulo, ele falou, eu estou no lucro, o que eu fiz, o que eu dei prejuízo para a igreja, agora não importa, o que tiver que passar agora. Por isso que ele falou, tudo sofro pelo o amor dos escolhidos.
Então Paulo falou, eu tenho que sofrer mesmo agora, pelo amor do Evangelho, não importa o que eu tiver que passar, vou sofrer calado, vale a pena, porque eu estava já condenado, mas ele estendeu as mãos para mim, ele usou de misericórdia para comigo. Assim são todos nós também, irmãos. Imagine para onde estávamos indo, quando a mão poderosa, maravilhosa do Senhor nos alcançou, e nos tirou de um charco horrível, de um lamaçal, firmou nossos pés sobre uma rocha, nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. E agora ele colocou um novo cântico na nossa boca. Glória a Deus. Então nós temos que, não importa o que tiver que passar, irmãos, porque a carne, irmãos, a carne para nada aproveita, né? É o Espírito que vivifica. Louvado seja Deus para todos sempre. Amados, vamos ver aqui agora alguns relatos do sofrimento de Paulo. Nós lemos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, uma lista muito grande do sofrimento de Paulo aqui. Nós vemos aqui Paulo falando sobre os açoites, sobre as prisões, sobre naufrágio, apedrejamento. Louvado seja Deus. Então vamos ver perseguição dos judeus, dos falsos irmãos. Vamos ver aqui alguns exemplos que Paulo passou. Louvado seja Deus. Desde o começo, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Toda pessoa que agora fala, eu aceitei a Jesus, mais fraquinho que ele seja no começo. Agora eu sou crente. Agora eu abandonei o pecado, o mundo, não tem nada mais que o diabo, Satanás, com o mundo. Agora o meu negócio é com Jesus. Irmão, pronto. Começou o sofrimento. Ele agora entrou numa guerra com o inferno, com Satanás. Por isso que a Bíblia diz, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aceitou Jesus, começou a fazer a vontade de Deus. Agora, irmãos, o Saulo fazia a vontade do diabo, perseguia a igreja, perseguia Jesus, os cristãos. Estava tranquilo, não tinha problema nenhum com ele. Vivia, acho que tranquilamente, só a alma que não, né? Consciência, tudo não, mas não tinha problema, ninguém perseguia ele. Agora Paulo teve um encontro, Saulo, agora Paulo, teve um encontro com Jesus, o Senhor, na estrada de Damasco. O que aconteceu agora? Rapidinho, irmãos, rapidinho, ele já começou. Uma pessoa que aceita Cristo, se arrepende, recebe o perdão dos pecados, recebe a graça, o dom do Espírito Santo, o que acontece? Ele começa a ter o entendimento, o segredo de Deus, os mistérios da palavra do Senhor, do Evangelho, é revelado agora a essa pessoa. Antes, Saulo era um religioso, um fariseu, um doutor, na letra, mas no espírito ele não tinha a revelação. Mas agora, quando ele tem um encontro com Jesus, ele recebe o Espírito de Deus na sua vida. E ele começa a entender o mistério do Evangelho, de Jesus, e já começa a pregar, irmãos. Às vezes a pessoa não precisa se preparar muito tempo, não. Se ele recebe o Espírito Santo, ele começa a ler a Bíblia, ele já tem alguma coisa para falar. Ele conhece os dois lados da moeda, ele já pode testemunhar, porque quando a pessoa aceita Cristo, o Espírito de Deus agora vem morar nesta pessoa, abrir os entendimentos desta pessoa, parece que ela acordou de um profundo sono. Os mistérios de Deus agora foram revelados, e agora ele fala, meu Deus, como que eu pude viver uma vida que eu estava? Aí ele cai em si. A pessoa estava fora de si, agora caiu em si. Lembra do filho pródigo, quando foi sair da casa do seu pai? Ele estava fora de si, irmãos. Como é que pode sair da casa do pai com toda a regalia que ele tinha? Era uma parábola, né? Demonstrando também o reino de Deus, também. O que o Pai Celestial faz também, todas as coisas. Então, e aí o que aconteceu? Um dia ele caiu em si. Ele caiu em si. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?
Lá na casa do meu pai, até os trabalhadores estão bem melhor do que eu, viu? Eu aqui estou padecendo necessidade. Então é assim, irmãos. Paulo agora começou a pregar o evangelho. Tentar convencer ali os judeus, as pessoas, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que era o Messias, a qual antes ele perseguia. Aí, quando nós olhamos para Atos capítulo 9, olha, irmãos, logo no começo da sua caminhada, o que Paulo já passou. Capítulo 9, o verso 22 ao 24, nós vamos ler, 22 ao 24. Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Olha aqui, pronto, já queria matar o homem agora, porque estava pregando Cristo, aleluia, ressuscitado. Aleluia. Olha o que Paulo já passou, logo no comecinho, nos primeiros dias de fé dele. Sabe como é que ele escapou? Olha aqui, olha o sofrimento que começou já, a perseguição, irmãos. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, olha, irmãos, ficava ali todo mundo guardando, para ver se pegava o Saulo, ver se pegava o Paulo. Eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Não deixava ele sair mais. Sabia onde ele estava, e a Bíblia diz que, olha como que Deus deu livramento aqui para ele. E tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Olha, que risco, irmãos. Que risco de vida, né? Que ele já passou logo de cara. Desceram ele para o muro, para um cesto, e com certeza deu no pé, né? Escapou na primeira perseguição de homem. Mas foram muitas, irmãos. Muitas perseguições de morte por causa do evangelho. Tem uma coisa que o inimigo, ele não gosta de quem vive a verdade, quem vive a verdade, quem prega o evangelho verdadeiro, quem faz a vontade de Deus. É uma perseguição mesmo. Hoje existe alguns lugares, eu vi esse dia falando que lá num país, lá na Coreia do Norte, lá, se a pessoa, ela falar que é um cristão, se ficar sabendo que ela é um cristão, acontece duas coisas. Ou ela morre, ou ela vai virar escravo lá, e toda a sua família é perseguida também. A coisa fica difícil, isso se não morrer. Já tem país com uma perseguição muito grande ao cristianismo, ao cristão. E hoje nós até, em termos de Brasil, ainda a coisa está light. Ainda a coisa não está assim, nem se compara aos tempos dos apóstolos, dos discípulos, que foram perseguidos da igreja primitiva. Nem se compara, irmão. Ai, meu Deus, eu estou sofrendo tanto por causa do evangelho. Sabe como é que é o sofrimento? É mais no mundo espiritual. É mais os levantes do inimigo que tenta barrar, que tenta parar o cristão para ele não pregar, para que as coisas não vá bem, lançar enfermidade, lançar tropeço, atacar a família da pessoa. Acontece muito sofrimento também por causa disso, pelo amor do evangelho. Mas Paulo era perseguido pessoalmente. A pessoa dele era perseguida de uma forma ferrenha, irmãos, por causa do evangelho. Mas Paulo nunca retrocedeu. Paulo nunca desanimou, nunca desistiu. Mas foi grande o sofrimento que esse homem passou, irmãos. Foi tudo, Deus permitiu isso, foi relatado, teve muitos livramentos, para que nós olhamos para o exemplo de Paulo. Lembra quando ele terminou lá em 2 Timóteo e falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Foi fácil não, irmãos.
muito sofrimento passou ele. E eu e você, muitas das vezes, né, não queremos passar nada. Muitos cristãos não querem ter sofrimento nenhum. Nada, probleminha nenhum com o evangelho. Não quer, tem uns que não querem nem que as pessoas saibam que ele é um crente. É um crente, como que fala? É um crente na surdina, assim, está no anonimato. É um crente que ele não se pronuncia. Fugiu aqui agora a palavra, né? Se alguém souber aí, fala essa palavra para mim, um crente assim que ele se esconde no seu trabalho, na escola, ele não se pronuncia que é um cristão, não quer nem ser perseguido, nada, nem uma zombaria, nada, porque é assim mesmo, irmãos, porque o crente verdadeiro, quer servir a Cristo piamente, ele tem que ser diferente, nas vestes, na sua maneira de viver, ele já não vai seguir o curso desse mundo, não, ele não se conforma com esse mundo, de maneira nenhuma, ele anda na contramão do mundo. Então, para andar na contramão do mundo, vai sofrer, vai ser perseguido, mas vale a pena. Se com ele sofrermos, com ele seremos glorificados, irmãos. Tudo vai passar. Ao que vencer, manaia sou de faz. O evangelho de sofrimento é para nós sermos vencedores. Ao que vencer, herdará todas as coisas. Ao que vencer, se assentará no trono, assim como eu venci, se assentei no trono com o Pai. Vai sentar também com Jesus, com Cristo, a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Tem que estar disposto. Essa palavra, nesta noite, se ensina, irmão, é de muita valia para nós. É Deus, é o Espírito Santo nos preparando. Não sabemos o que vem pela frente amanhã, depois. Para ninguém retroceder. Seja o que for que tiver que passar, a Bíblia diz, ser fiel até a morte. Até se tiver que morrer. Não é ser fiel até a morte, está falando quando chegar aquele dia que você vai morrer, que você vai ficar doente. Não! Está falando ser fiel até a morte, se precisar morrer pelo amor do Evangelho. Tem que ser fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, Paulo, logo no princípio, já começou o sofrimento. Vamos embora? Falar mais aqui do sofrimento. Quando chega aqui no capítulo de número 14 de Atos, Paulo pregando o Evangelho. E aqueles que eram usados pelo inimigo, os judeus se incitavam contra ele. E teve um momento aqui no capítulo 14, deixa eu ver se eu marquei o versículo aqui, versículo 19 ao 22, olha o que aconteceu. Capítulo 14 de Atos, versículo 19 ao 22, diz assim: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, olha, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Olha o que aconteceu com Paulo. Ele foi apedrejado a ponto de eles pensaram que ele já estava morto. Estava como morto já. Mas rodeando os discípulos, levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé. Continuou, ó. Versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então ele estava lá em Listra, pregando o evangelho, até teve aquele fato daquele coxo, que ouviu a pregação de Paulo, e Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, e o coxo levantou e andou, e muitas maravilhas foram feitas. O que aconteceu? Aí quiseram sacrificar bois ali, dizer que Paulo e Barnabé eram deuses, Aí ele falou, não, nós somos homens como vocês, que é isso?
Tem que dar glória a Jesus. Quem faz essas coisas é Deus. Então foi aí depois disto que vieram os judeus, incitaram a multidões, apedrejaram a Paulo até a ponto de ele ser dado por morto. Acho que ele fingiu, né? Ele fingiu que estava morto, porque senão eles iam acabar de matar ele. Se ele desse mais uma mexidinha lá, acabava de tacar mais pedra nele ainda. Então Paulo passou isso, irmãos. Foi apedrejado. Será que fosse alguém de nós, um obreiro hoje, na nossa cidade, na nossa região, tivesse pregando numa praça e fosse aí apedrejado ou levasse umas pauladas, será que depois talvez não voltaria mais a pregar, de medo, para não sofrer mais, para não passar mais por isso? Ficava quietinho lá em casa, ia ficar só no YouTube, só no online, dentro de casa. Por isso, irmãos, que a tecnologia hoje tem ajudado até o evangelho, tudo isso é muito bom. Mas também, porém, tem acovardado muitas pessoas que não querem sair mais das quatro paredes, não quer anunciar o evangelho mais na rua, nas praças. É poucos que faz isso. A maioria, é muito mais fácil, irmãos. É muito mais fácil ficar igual eu estou aqui hoje. Eu estou dando ensino para os irmãos, para a igreja. Não é tão difícil, irmãos. O difícil é você sair num lugar onde as pessoas não gostam de crente. Até uns anos atrás, muitos assembleanos antigos, crentes, que era crente mesmo de verdade, que incomodava o inferno, quando fazia culto ao ar livre nas casas, era pedrada, era perseguição, pessoas que de repente aparecia alguém com 38, aparecia alguém com facão, por causa do evangelho. Mas isso aí é difícil, irmãos, e às vezes as pessoas querem ficar assim, dessa maneira, na facilidade, e ninguém quer sair. São poucos que saem para a rua hoje, dá a cara a tapa, ser perseguido até a morte, por causa do evangelho. Então, irmãos, vamos nos despertar, viu? Viu o exemplo de Paulo aqui? Foi apedrejado, quase morto. Daqui a pouco estava lá pregando de novo, irmãos. Já estava pregando. No princípio da igreja houve uma grande perseguição. De morte a perseguição, viu? Se pegasse eles, igual o Tiago já tinha sido morto, quase que já mataram a Pedro também, foi Deus que deu o livramento para ele naquela prisão. E muitos se dispersaram e não ia ficar escondido não. Já ia para outro lugar e pregava. Lembra do Filipe? Já ia para Samaria, ganhou Samaria, no meio daquela perseguição. Será que quando a igreja ser perseguida, eu acho que os crentes vão ficar mais crentes? Ou vão acabar de se esconder de vez? O que vai acontecer com os crentes? O que vai acontecer com a igreja do Senhor na perseguição? Ou vai ficar mais crente? Vai estar disposto a sofrer, morrer pelo evangelho? Ou vai se esconder de vez? Não é fácil não, né, irmãos? Até mesmo o próprio Jesus, quando estava no Getsêmani, para ser levado à morte, à cruz, ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a vontade do Senhor. Amados queridos irmãos, não parou por aí. A perseguição, o sofrimento de Paulo foi grande, pelo amor do evangelho. Quando a pessoa só prega rosas, um evangelho light, não incomoda ninguém, né, irmãos? Não incomoda o inferno. Mas quando a pessoa começa a fazer a obra do jeito que precisa ser feita, pregar a verdade, pregar contra o pecado, pregar contra o adultério, pregar contra a vaidade, contra as doutrinas de Jezabel, contra os pastores que roubam a igreja, aí o inferno se levanta, irmãos. Pregar contra os feiticeiros,
contra os macumbeiros. Aí o que acontece? A Bíblia diz no capítulo 16 de Atos, capítulo 16, o versículo 19 a 24, nós vamos ler alguns versículos, quando Paulo foi fazer um trabalho de libertação. O que aconteceu? Capítulo 16, o verso 19 a 24. Todos conhecem a passagem, nós vamos ler. 19 a 24. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os os magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram-lhe açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Viram, irmãos? Tem gente que não quer sofrer. Olha o que Paulo e Silas passou aqui. Sabe por quê? Porque expulsou o demônio de uma adivinhadora lá, um espírito do engano, de mentira, expulsou o demônio, aí acabou o lucro daqueles senhores que usava ela, pagava, ganhava dinheiro para usar aquela moça com aquele espírito de adivinhação. Aí Paulo mandou aquele espírito embora, ela foi liberta, acabou o comércio, acabou o lucro, e eles ficaram muito bravos, irmãos. Isso que acontece muitas das vezes quando os pregadores da verdade de hoje, os remanescentes do Senhor, pregam contra o pecado, prega contra as igrejas mundanas, prega contra os falsos profetas, tem sido muito perseguido. Tem pessoas, cantores mundanos, que fala, que prega contra, denuncia o pecado dos falsos profetas, dos cantores mundanos, dos pastores. Amado, tem muitos homens de Deus que estão sendo jurados até de morte, perseguidos, estão colocando denúncia, processo. Por enquanto está assim, irmãos. A coisa vai apertar mais. Mas Paulo, o juízo veio na hora para ele. Na hora ali já pegaram ele, a multidão, aqueles magistrados, e já mandaram açoitar, já apanharam em praça pública, irmãos. Apanharam com vara, mas apanharam a ponto de ficar largado. E amarraram, depois deu para o carcereiro para colocar ele em segurança, que ele não podia mais sair. Aí colocou ele num cárcere interior, prendeu os pés num tronco. Não tinha chance nenhuma mais de fugir, de escapar, irmão. Se não fosse uma obra de Deus. Foi aí que eles, mesmo sofrendo pelo amor do Evangelho, porque ele estava pregando o Evangelho, foi fazer um trabalho de libertação. Agora Deus permite, irmãos. Agora Deus permite que esses homens de Deus, fazendo uma grande obra para o Senhor, fiquem presos num tronco, açoitados, ensanguentados, tudo para dizer: meu Deus, eu não aguento mais, será que Deus não está vendo? Por que Deus permitiu isso? Por que nós tínhamos que passar por isso? Tem muita pessoa que não passa nem 5% do que Paulo passou aqui nessa situação, nessa ocasião. E já começa: porque Deus não podia deixar que isso acontecesse. Eu não podia acontecer isso, aquilo. Meu Deus, né? Esse carro não podia quebrar aqui nessa estrada. Só porque estragou o carro, né? Só porque ficou doente. Só porque não foi curado. Está no sofrimento.
Mas Paulo também teve situação que Paulo também não foi curado não, irmãos. E nem curou outras pessoas também. Tudo está na mão de Deus. Tudo é permissão de Deus. E eles, mesmo naquele grande sofrimento, aquela dor terrível, com certeza, não murmuraram, não abandonaram o Senhor, não blasfemaram, pelo contrário, oravam perto da meia-noite, oravam e louvavam a Deus, ao Senhor. Olha como Deus se agrada, irmãos. Quando a pessoa está no sofrimento, lembra dos primeiros discípulos que foram açoitados porque estavam pregando Jesus? Diz que voltaram com grande alegria porque tinha sido açoitado por causa do nome de Jesus. Voltaram alegres, contentes. E Paulo e Silas não estavam ali triste, murmurando, não. Estavam orando e louvando a Deus. E Deus, ele falou, meu Deus. Aí o próprio Deus olhou e falou, deixa comigo, vou fazer uma obra. E foi ali que Deus moveu com um grande terremoto aquele lugar. Porque pelo sofrimento de muitos, Deus salva outros. É assim, irmãos. Às vezes não entendemos por que tal pessoa teve que ficar doente, teve que ir para o hospital, teve que passar por cirurgia. Às vezes Deus permite. Aí vem lá para acontecer alguma coisa, para salvar o médico, o enfermeiro, alguém, uma alma, ou um companheiro de quarto, um outro paciente. Nós temos que confiar em Deus. Não podemos murmurar, temos que aceitar o sofrimento, porque Deus, ele está trabalhando. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, foram chamados pelo seu decreto. Até nós estávamos falando esses dias, né? Missionário Irene tem passado por grande sofrimento, não é fácil usar esta prótese aqui vai da garganta até aqui, na traqueia aqui, um tubo T. Tudo isso aqui fica dentro aqui dela, que incomoda, tem que fazer inalação, tem que puxar para sair, para não ficar entupida. Grande sofrimento. Vai lá, passa num processo, lá no dia de cirurgia, lá uma serva do Senhor, tem que se expor diante dos homens, diante dos profissionais de saúde. Não é fácil, irmãos. Mas por que, Senhor, que eu estou aqui? Por que, Senhor, meu Deus, eu não podia botar um basta nisso? Às vezes Deus permite o sofrimento para fazer uma obra. Igual nós contamos o testemunho aqui. Sedada, o Espírito de Deus tomando e falando com aquelas pessoas, exortando ao arrependimento, dizendo que eu sou Jesus, eu estou voltando, o próprio Deus, Espírito de Deus, falando na boca dela. Tem que estar disposto, tem que aceitar. Então a lição nesta noite é para muita gente acordar, porque para ser cristão verdadeiro tem que sofrer, tem que estar disposto a um certo tempo, um certo momento, passar por sofrimento. E os cristãos de hoje não aceitam, então não são cristãos verdadeiros não. Os que querem servir a Cristo piamente padecerão perseguições. Sofre, pois, as aflições como bom soldado de Cristo. Irmãos, é isso que Paulo passou. Mas para quê que Deus permitiu? Salvou o carcereiro, salvou toda a casa, ela salvou muita gente com aquela grande obra. Que coisa tremenda, Deus sabe o que faz, Deus sabe trabalhar, Deus conhece todas as coisas, lá, Bacomanai. O importante para Deus é a alma, irmãos, a salvação da alma. Então, às vezes, ele usa alguém como instrumento. Eu quero ser usado pelo Senhor, mas você quer ser usado desse jeito? Sofrendo? Se você está disposto? Ou você quer ser usado só para ficar dentro de casa? Só para falar no online, no YouTube, não sai na rua, não vai para as casas, não vai expulsar demônio, não vai bater de frente. Não vai manietar o valente, né? Não vai, porque muitas das vezes, quando o que Paulo fez, que é a mesma coisa você mexer na caixa de marimbondo, irmão. Sai correndo que o negócio vem. Já vem contra a sua vida.
Quando Paulo estava pregando a idolatria também, pregando a idolatria lá contra aquela deusa Diana, muitos lá já estavam querendo a cabeça dele, porque aquela idolatria dava muito lucro naquela cidade, a deusa Diana. E Paulo estava dizendo que Deus, que Deus não é feito por mão de homens. E o negócio já estava complicando para ele, porque estava pregando a verdade. Tem muita gente hoje que fala, não pode pregar idolatria, porque senão eles vão ficar bravos. Mas lógico que fica bravo, irmãos. Vai ficar bravo mesmo. É porque você não quer perseguição, você não quer sofrer. Por isso que você não fala a verdade, mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade os libertará. Se ninguém falar a verdade, como que a pessoa vai ser liberta? Se a pessoa não pregar, até quinta-feira no rádio eu falei, idolatria é pecado. Quem adora ídolo, imagem de escultura, jogador de futebol, cantor, seja o que for, idolatria é pecado. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Mas tem gente que não quer falar. Como é que vai ganhar a pessoa se não pregar a verdade? Como é que a pessoa vai ser liberta se você não falar? Ela vai continuar. O Espírito Santo faz a obra. Como que ele faz a obra? Pelo poder da palavra, pregando a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, amados queridos irmãos, Paulo passou também por uma perseguição muito grande. No capítulo 23 de Atos, verso 12 ao 15, vamos ler aqui rapidinho. Capítulo 23, o verso 12 ao 15, diz aqui. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conspiração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes anciãos e disseram, conjuramos-te sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes de chegar estaremos prontos para matar. Amados, rapidamente aqui, fizeram uma conspiração de morte aqui para Paulo, que 40 homens ia jejuar enquanto Paulo não fosse morto. Olha aqui, irmãos. Que sofrimento que o homem passou para poder ficar vivo. Mas olha, a mão de Deus, se nós formos fiéis, se tivermos dentro da vontade de Deus, Deus vai guardar, vai livrar, irmão. A não ser que chegue o dia, a hora mesmo. Aí Deus trabalhou, permitiu que o sobrinho de Paulo ouvisse essa conversa e passasse essa informação para que Paulo tivesse o livramento através da vida do rei lá, tivesse o grande livramento, escoltado, né? Teve uma grande escolta lá para ser levado de um lugar para o outro, para que não fosse morto. Agora, para encerrar, também, Paulo falou que passou naufrágio, né? Paulo passou naufrágio também. No capítulo 27 de Atos, a Bíblia diz que Paulo passou por um grande naufrágio para chegar numa ilha. Resumindo, irmão, capítulo 27, os irmãos leia depois, que quando Paulo estava sendo levado, juntamente com os outros presos, levado para Jerusalém, estava naquele navio, e houve ali um grande tempestade, o Euroaquião, uma coisa assim. Aí o que acontece? Ali essa tempestade foi tão grande que não tinha chance de vida para nenhum mais. Inclusive Paulo. Paulo seria morto ali também. Mas, como Paulo era um servo de Deus, fiel, Deus enviou o anjo e falou com Paulo que nenhum daqueles que estavam no navio ali se perderia, que daria todos na mão de Paulo. Olha,
pela vida de um homem. Então Paulo estava ali sendo levado preso, passando por sofrimento, como malfeitor, por causa do evangelho, mas para salvar aquelas almas ali, irmão. Para dar o livramento daquelas almas. Se Paulo não está naquele navio ali, morria tudo. Aí, e foi, que o navio foi dar lá numa ilha, numa rocha, e o navio se despedaçou, e eles foram salvos, nadaram até a ilha, mas todos ficaram juntos ali com Paulo. Falaram, se vocês saírem do navio, vai perecer, mas se ficar comigo, ninguém vai perecer, Deus vai me dar tudo na mão. E foi ali que Paulo, naquele naufrágio, se salvou naquele sofrimento, e também, através da vida de Paulo, todos ali também tiveram livramento, e de repente, quando está lá naquela ilha, escapou do naufrágio, não é fácil não a vida de cristão, né, irmão? Parece coisa do inimigo, mas agora Paulo juntando ali a madeira, as lenhas ali para fazer fogueira, estava muito frio na hora que chegou na ilha. Uma víbora acomete na mão do dedo de Paulo, e eles conheciam como o veneno era mortal daquela víbora, e ficaram esperando agora Paulo cair duro, morto. Meu Deus, que homem infeliz, né? Escapou do naufrágio, que destino é esse? Agora foi morto por uma cobrinha aí. Mas Deus deu grande livramento para o seu servo. Mas muito sofrimento passou Paulo, muito sofrimento. Para chegar naquela ilha, mas naquela ilha Deus usou Paulo também. É no sofrimento que Deus usa. Ali foi curado aquele principal da ilha, lá, o Públio, curou seu pai que estava doente, curou muitas pessoas lá. Fez uma obra tremenda lá. Teve que passar por sofrimento. Às vezes, irmãos, não murmure, não reclame, não desanime se estivermos passando por sofrimento como cristão, padecendo como malfeitores, como cristão. É Deus trabalhando, é Deus fazendo uma obra para nós chegar em algum lugar, para nós fazer algo para o Senhor, para que as portas venham se abrir para o Evangelho, para que uma alma seja salva. Então vamos confiar em Deus, vamos confiar no Senhor, não deixar Deus trabalhar na nossa vida, não temer mal algum, irmãos. Louvado seja Deus. Se tiver, às vezes, está sofrendo por causa de uma enfermidade, não murmure, irmãos. Deus está levando você, quem sabe, para um lugar onde você não iria se você estivesse bem com saúde. Mas Deus escolheu você, escolheu a nós para fazermos esta obra, para estar pregando para aquela pessoa, quem sabe para aquele médico, aquele enfermeiro, para aquelas pessoas, para aquele paciente, para a salvação da alma, irmão. Tudo sofro pelo amor dos escolhidos, diz Paulo. Tudo sofro pelo amor dos escolhidos. Assim foi Jesus, que sofreu para nos salvar. Assim também são todos os seus discípulos, os seus seguidores, também estão propensos a grandes sofrimentos, passar por provas tremendas nessa terra, pelo amor dos escolhidos, pelo amor do Evangelho. Não adianta você sofrer. Eu lembrei agora de uma passagem, para encerrar, lembrei de uma passagem que Pedro escreveu, porque sofrer como malfeitor é ruim, irmãos. Que prêmio que vai ter sofrer como malfeitor? Euroaquilão, ela é a tempestade que deu lá, o grande furacão, né, irmão? Eu quero ler uma palavra de Deus para encerrar aqui, capítulo 4 de 1 Pedro, e o verso de número 12 a seguir, que diz assim, Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus.
que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Está aqui, a palavra que o Espírito de Deus me deu agora. Nesse momento me revelou que agora, eu não tinha notado. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro comece por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma como ao fiel Criador fazendo o bem. Amém, irmãos? Então fica aqui esse versículo, ó. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Tem gente que sofre nessa vida como malfeitor, sofre nessa vida e vai continuar sofrendo no inferno. Mas vamos sofrer como cristão para depois nos regozijar e nos alegrar na glória celestial, na glória de Deus. Manaia sou de faz. Como Paulo diz no capítulo 8 e o verso 18 de Romanos, que as aflições, os sofrimentos desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Decaia sou de faz, decantarabacai. Ore mandaia sou de faz. Vale a pena, irmão. Vale a pena passar por tudo. Como cristão, pelo Evangelho, pelo amor dos escolhidos. Porque há uma recompensa. Há uma recompensa maravilhosa para todos. Vale a pena. Imagine que nós possamos um dia dizer, como Paulo, combati o bom combate. Abra sua Bíblia lá, 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4. Verso de número 7. Combati, capítulo 4, verso 7 de 2 Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que combate tremendo que Paulo combateu, né, irmão? Como bom soldado de Cristo. Desde agora, a recompensa agora, irmãos. Está aqui, ó. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Ô glória! Quem sofre pelo amor do Evangelho, pelo amor do escolhido, ama a Jesus, ama a igreja, aleluia, espera Cristo. Vamos estar encerrando aqui, amados, queridos irmãos. Quantos podem dar glória a Deus por esta palavra, esse ensinamento? Glória a Deus. Dá para ser mais valente, irmãos? Amém. Dá para ser mais firme nos propósitos, mais corajoso, mais destemido pela causa do Mestre? O Evangelho não é para covardes, para tímidos, não, para os que retrocedem, não. O Evangelho é para aqueles que avançam, aqueles que estão dispostos a passar, seja o que for, sofrimento, pela causa do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amados queridos irmãos, queremos dar uma saudação agora para os queridos amados irmãos e irmãs que estão conosco e depois também estarmos orando, agradecendo a Deus e orando por todos também. Os pedidos de oração já estão aqui, né, missionário? Está aqui junto com o nome. Louvado seja Deus. Eu quero saudar com bastante alegria nesta noite, com honra, satisfação, a paz do Senhor, nossa irmã Alessandra Rosa. Que Deus abençoe poderosamente. A paz do Senhor, nossa irmã Natália Souza. Eita, conterrânea aqui do estado de São Paulo. Vazia Grande Paulista, isso mesmo, né, missionário? Vargem Grande Paulista. Natália Souza, é a irmã que louva a Deus com assobio, né? Coisa linda, né? Que Deus abençoe
nossa irmã Natália. Eu quero saudar também com a paz do Senhor Jesus, nossa amada irmã, nossa irmã Greicimar Lopes, de Porteirão, Goiás. Eita, ovelha do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Nossa irmã Greicimar. Eu quero saudar também com a paz do Senhor Jesus, nossa irmã lá de Salvador, Bahia, nossa irmã Janile Santana. Que Deus abençoe poderosamente. A paz do Senhor, nossa irmã Janile. Eu quero saudar também com bastante alegria nosso amado irmão João Miguel. João Miguel não é de Mato Grosso, não, né? Da Thalia, não, né? Nosso irmão João Miguel, a paz do Senhor, que Deus abençoe poderosamente nosso amado irmão. Quero saudar também aqui a nossa irmã, que também, Ana Cláudia de Queiroz. A paz do Senhor, que Deus abençoe poderosamente nossa irmã Ana Cláudia. A paz do Senhor também, nossa irmã Luciana. Ela pede oração por sua casa. Nós estaremos orando, nossa irmã Luciana. Que Deus vos abençoe poderosamente. Obrigado a todos pela participação. Eu quero saudar também nosso irmão Anderson. A paz do Senhor, nosso irmão Anderson. Que Deus vos abençoe poderosamente. Amado querido irmão. Eu quero saudar também com a paz do Senhor, nossa irmã Sales Mangete. Sales Mangete, a paz do Senhor, nossa irmã Sales. É irmão ou irmão? Irmão Sales, deve ser irmão, né? Que Deus abençoe poderosamente. Quero saudar também o nosso amado querido irmão, presbítero Carlos Barzagli, também de Poços de Caldas, Minas Gerais, né? Juntamente com nossa irmã também, nossa irmã Elizabeth Barzagli, nossa irmã missionária, esposa do presbítero Carlos. Que Deus abençoe, amados queridos irmãos. Quero saudar também o nosso irmão Érgio mesmo? Érgio Alencar. Érgio Alencar. E não é de perto não, viu, irmã? Londres, Inglaterra. Ele está lá de Londres conosco, ao vivo. Que honra, né? Nosso irmão Érgio Alencar, ele está conosco ao vivo de Londres, Inglaterra. A paz do Senhor, que Deus abençoe poderosamente nosso amado irmão. Que honra, né? Que privilégio ter os amados irmãos, não só do Brasil, mas fora do Brasil. Tem entrado gente do Japão, da África, Moçambique, da Espanha, no nosso canal. E para nós é uma alegria, uma honra muito grande. Glórias ao nome do Senhor. Está conosco também, eu quero saudar o nosso irmão Sebastião José, com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente. Ele pede oração por Marcos, né? Sebastião José, o Sebastião, né? É o que passou, é o que a nossa irmã Claudete pediu, é esse? Não é? Sebastião José, que passou por cirurgia e está internado, né? Sebastião José, por Marcos. E por Sebastião José, que passou por cirurgia, que está internado. Então vamos estar orando pelo Sebastião, pelo Marcos, por todos aqui. Que Deus abençoe. Quero saudar também com a paz do Senhor Jesus, nossa irmã Joana Dark da Silva. Que Deus abençoe poderosamente. Quero saudar com a paz do Senhor Jesus também a irmã Odelice. Ela pede oração por sua família, lá de Brasília. Vamos estar orando, nosso irmão Odelice, que Deus abençoe poderosamente. E quero saudar também a nossa irmã Cida do Rio Preto, de Rio Preto, né? Estado de São Paulo, é isso mesmo? Rio Preto? Isso. Que Deus abençoe poderosamente todos os nossos amados, queridos irmãos, que estão conosco nesta live, que estiveram, aqueles que estarão ouvindo também, estarão assistindo este ensino maravilhoso, irmãos. Então, amados, fica aqui uma reflexão para nós desse ensino, sobre o Evangelho, né, irmãos? O Evangelho que muitos têm pregado por aí não é o Evangelho de Cristo, não é o Evangelho da cruz, não é o Evangelho de renúncia, de sofrimento, é o Evangelho light, é um Evangelho enganoso, mentiroso, de falsos profetas. Toma muito cuidado, e eles não aceitam o sofrimento, mas a Bíblia nos diz que temos que sofrer pelo Evangelho, pela causa do Mestre. Precisamos, é necessário que todos que querem servir a Cristo piamente, padecerão perseguições e sofrimento. Não tem como, irmãos.
Não tem como. Se for fiel, com certeza vai vir sofrimento, vai dar problema. Mas Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Ele disse: no mundo tereis aflições, sofrimento, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se vocês estão comigo, vocês também vencerão. Aleluia. Ninguém poderá nos separar do amor de Cristo, né, irmãos? Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Não importa o sofrimento, não importa o que temos que passar. O importa é que somos vencedores em Cristo Jesus, que já levou a cruz mais pesada, já levou o nosso Jesus. Oh, glória! Que Deus abençoe. Então, continue firme nas pisadas do Mestre, sofrendo as aflições de Cristo como bom soldado. Amém, irmão? Vamos estar orando. Vamos estar agradecendo a Deus pela palavra e vamos estar orando em favor de cada pedido de oração nesta noite aqui, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha trabalhar na vida de cada um. Não esqueça você de deixar o like para que a plataforma venha divulgar este trabalho, este ensino, para que mais vidas, almas sejam alcançadas e muitos possam ser edificados. Tá certo, irmão? Não é para nossa vaidade, nada disso, não. Não é para visualização, não. Isso é importante, mas em favor das almas, para benefício do Evangelho. Nós estamos aqui a trabalho do Evangelho de Cristo. E nós não ficamos também, irmão, na oportunidade, nós saímos para fazer visita nas casas, evangelismo nas ruas, nas praças, porta de mercado, porta de lotérica, nós sempre estamos aí para a rua. Então a gente faz trabalho online, no YouTube, que eu já falei, parece que é mais fácil, mas não pode ficar só nisso não, irmãos. Nós temos que ir para cima, temos que fazer o trabalho de pregação do Evangelho. Ide, cumprir o ide do Senhor Jesus, ide por todo mundo, né? Aí quando você vai cumprir o ide, vai aparecer situações de perseguição, de sofrimento, que faz parte do Evangelho, tá certo, irmão? Mas não desanime, não retroceda, não desista, não se intimide por nada, continue firme, com coragem, destemido, aleluia, para que possa ser aprovado também. Vamos orar com fé, está aqui os pedidos de oração. Querido maravilhoso, santo, justo e verdadeiro Deus, Pai, seja louvado, adorado, glorificado o teu nome, Senhor, pela tua palavra, pelo ensinamento nesta noite de Comanaia Sou de Faz, pelo ensino maravilhoso que o teu Espírito tem nos concedido, meu Pai, pelas palavras que tu colocaste na nossa boca. Eu te louvo e glorifico pela vida de cada irmão, de cada irmã, por cada família, ó Deus, que estão conosco, ó Deus, nesta obra, meu Pai, que ama o Senhor, ama a tua palavra, ó Deus, que entendem, compreendem, meu Pai, que o Evangelho, meu Pai, não é somente rosas, mas é espinho também, é sofrimento, é padecimento, a renúncia, lamaçou de faz, é levar a cruz de cada dia, de caia, sou, de canta, lamai. Ó Deus, estão firmes, meu Pai, olhando para ti, Senhor, ou procurando em tudo imitar-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Jesus, que sofreste por nós, Senhor, que nos deste o exemplo, Senhor, ó glória, o exemplo que tu usaste os teus discípulos, os teus servos em todo o tempo também, para ser o exemplo, meu Deus, meu Pai, que devemos seguir, meu Pai. Oh, remandaia, só continua levantando homens e mulheres corajosos, destemidos, dispostos, Senhor, a sofrer pela causa do Evangelho, pelo amor dos escolhidos, que amam verdadeiramente as almas, Senhor. Oh, remandaia, sou de faz. Coloca autoridade, ousadia, poder na pregação do Evangelho, na vida de cada um, meu Pai. Ousadia de comanaia, sou de faz. Ó Deus, fortalece a cada um, fortalece os fracos, aquece os frios, Senhor, e desperta aqueles que dormem.
Toma nas tuas mãos cada pedido de oração, cada família, esta pessoa que está se recuperando de cirurgia, meu Pai, estende a tua mão para curar, estende a tua mão para repreender o mal, as doenças, as enfermidades, agora, lamante, caia solda, venha fugir dos corpos, as enfermidades agora, meu Pai, venha ser, Senhor, repreendida pela mão poderosa do Senhor, pela unção do Senhor, que move os céus, que move a terra, onde estiver esta pessoa, orando conosco, pedindo, clamando, decaia sol de faz, que possa ser atendida a sua petição, o seu clamor, decomanaia sol de faz, que o Senhor possa operar maravilha, lecamanas, e mandar abacalabaxando, a candarabaxar neste momento, meu Pai. Vai repreendendo todo o mal, meu Pai. Vai desfazendo todo o mal, meu Pai. Coloca por terra, lamaia, sol de faz. Queima com fogo do teu poder e da tua glória todo o mal. Sarando, curando, libertando vidas. Ó Deus, fortalecendo, revestindo de poder e unção, meu Pai. Abrindo portas de trabalho, de emprego. Causas da justiça, meu Pai. Aposentadorias, benefícios. Decomanai. Oh, nós colocamos diante de Ti. Pedimos, clamamos, Senhor, em favor de cada um, ó Deus de poder, Deus de maravilha, pela família de cada um, ó Pai, para salvar, para libertar, para operar maravilha, e em tudo, ó Deus, o teu nome seja glorificado, opera maravilha, confirma a tua bênção, o teu milagre, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos uma noite de paz, de bênção e de vitória, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus. Amados e queridos irmãos, quero vos agradecer pela participação, pela companhia, pela paciência, né? Não somos teólogos, somos o menorzinho, né? Mas Jesus, ele tem nos dado graça para falar a verdade, aquilo que convém. Então, que Deus abençoe a todos, e eu quero convidar os amados, queridos irmãos, para que possa, permitindo Deus, estejam conosco no grande culto no domingo, às 19 horas. A partir das 19 horas, o grande culto de poder no domingo, do poder de Deus. Eu quero convidar-vos para estar conosco, louvando e glorificando a Deus, você que pode, tá certo? Então que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, tenha uma noite de paz, de bênção e de vitória. Obrigado a todos.